Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre como os estudos podem mudar a sua vida. Para começar esse vídeo, eu vou pedir desculpa pela iluminação. Eu tô na Alemanha e aqui escurece muito cedo, então mentalmente eu precisava me organizar, limpar a casa, levar cachorro para passear, ir pra academia, cozinhar. E aí eu tô gravando o vídeo agora e já escureceu, então eu estou tentando usar o máximo de iluminação que eu posso, mas eu acho que dá pra me ver bem, porém não é tão legal quanto a imagem da luz do dia, né? Mas enfim, é isso que temos hoje. Direto ao ponto, falando sobre como os estudos podem auxiliar, né, na sua vida, como os estudos podem mudar a sua vida e até se vale a pena estudar ou não hoje em dia. Eu, obviamente, vou contar a minha história, porque o canal também tem o meu nome, né, então é baseado nas minhas experiências. E você pode tirar dessa história e desses caminhos que eu tomei, escolhas que eu tomei na minha vida, talvez como uma fonte de inspiração ou como uma fonte de que é possível. Quando eu falo sobre esse assunto, ou quando eu me apresento nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, o canal é bem novinho assim, mas eu tenho outro canal também, além disso no Instagram e no Facebook, enfim, as pessoas têm uma ideia da minha vida, do jeito de onde eu vim, digamos assim, que é bem diferente da realidade. Né? Quando você me vê, talvez você pense que eu sou uma menina de classe média, que tem pai e mãe ali para auxiliar, eu só estudava no meu quarto com ar-condicionado, me preocupava com, sei lá, a minha beleza e namoradinhos. Quem dera se fosse assim, mas não foi, gente. A minha realidade, ela é muito diferente. Então esse vídeo, ele é especificamente voltado para você que é pobre. Eu não digo nem classe média também, sabe? Mas principalmente para você que é pobre. Eu não tenho uma história de miséria, tá? Eu sempre tive o que comer, o que vestir, mas era aquilo, né? O que comer do essencial e no máximo um Danone, sabe? O que vestir de doação e aí uma vez por ano minha mãe comprava uma roupa para mim. Mas os estudos sempre foram prioridades na minha vida. Tanto com a minha mãe, né, com o investimento que ela fez em mim, tanto eu mesma, né, sabendo que eu poderia mudar o meu futuro assim. Então, o meu background. Eu sou do Rio de Janeiro e se você é do Rio, você vai entender. Eu sou da Baixada Fluminense de Duque de Caxias. Se você não é do Rio, você só tem em mente que não é uma área nobre. Não morei na favela, tá? Mas também não era área nobre. E se você é do Rio, você provavelmente vai entender, eu sou de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. E eu também fui criada por mulheres que são e foram empregadas domésticas. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, então fui criada pela minha mãe, pela minha avó e com a ajuda da minha tia e do meu tio. E aí a minha mãe, ela infelizmente ainda é empregada doméstica, eu estou tentando mudar isso, né? Talvez por uma aposentadoria dela. E a minha tia também empregada doméstica, minha avó também empregada doméstica, o meu tio, que Deus o tenha, né, minha avó também faleceu, mas o meu tio, ele vendia doces e sorvete no Clube do Flamengo, no Rio de Janeiro. E a minha outra avó também empregada doméstica até hoje. Enfim, os meus tios, assim, trabalham ainda com construção e tal. Então a minha família em geral não é uma família de sobrenome, não é uma família de renome, não é uma família que tem posses, assim, é uma família de trabalhadores e muito honestos, por sinal. E isso não tem demérito nenhum. Só um adendo aqui bem rápido para vocês, eu tive que voltar aqui para falar. Infelizmente, a gente tem no Brasil quase que um sistema de castas. Quando você é de uma classe pobre, principalmente empregada doméstica e tal, é muito difícil de você galgar opções maiores. Trabalhar, por exemplo, em multinacional, como é o meu caso hoje em dia. Quando você é imigrante também, a sociedade ela já te coloca ali naquela minoria, né? Porque você é para realizar trabalhos braçais. O que tá tudo bem, tá? São trabalhos honestos, mas nem todos querem fazer isso da vida. Eu acho que a maioria, na verdade, das pessoas não querem fazer isso da vida, mas é o que aparece, a pessoa tem que sobreviver honestamente e tudo mais. Até eu mesma já trabalhei com limpeza, eu fiz extras, enfim, pra ganhar um extra ali, trabalhando com limpeza, e eu me sentia muito mal. Por quê? Até hoje em dia eu tenho esse problema, tá, gente? Eu gosto de casa limpa, mas eu tenho um problema que eu odeio limpar a casa, porque isso remete pra mim o fato de que eu tô voltando àquela tradição. Porque no meu caso, não é só minha mãe que é empregada doméstica. Minha tia, minha avó, minha outra avó. Entende? É um ciclo ali, que você continua naquilo. E eu quis quebrar mesmo esse ciclo. Eu quis quebrar essa linhagem.
Então, quando eu tive que fazer esse trabalho ali extra de empregada doméstica, eu me sentia muitíssimo mal, porque eu me sentia voltando àquela linhagem. Então isso, no final das contas, me deu mais força e mais garra mesmo, sangue ali nos olhos, para poder conseguir trabalhar, estudar, continuar estudando para poder mudar aquela história que já era desenhada para mim, seja no Brasil, seja em outro país, sabe? Então eu quis fazer esse adendo aqui. Desculpa cortar o vídeo assim, mas é porque eu fui assistir de novo e percebi que eu não incluí essa parte, que é importante, inclusive. Eu queria quebrar esse ciclo de trabalho doméstico mesmo. Eu queria quebrar isso para poder crescer na vida, trabalhar em uma área de renome, uma área importante, ganhar melhor e ter uma estabilidade financeira melhor. E de modo legal e socialmente aceito, os estudos seriam a melhor opção e a opção mais segura. Obviamente, cada um tem a sua história. A gente está falando de Brasil. E Brasil, gente, é muito plural. Tem realidades muito diferentes. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que talvez para você seja uma questão não só de escolha, mas uma questão de esforço também. E se esse esforço para você colocar os estudos como prioridade não ferir a sua integridade física, né? Se você ainda assim conseguir dormir e comer, que é o básico do ser humano, eu diria para você, digamos que optar, no caso, por estudar, por viver de uma forma menos tranquila financeiramente, até mesmo de dormir pouco, enfim, por um determinado período de tempo que você vai estudar bastante, para que você consiga colher coisas melhores no futuro. Isso talvez seja melhor do que você querer aproveitar a vida louca, enfim, curtir tudo que pode agora, e aí no futuro você não vai conseguir colher bons frutos disso, tá? Esse é um conselho. Continuando com a minha história, dentro do universo de esforço da minha mãe, né, trabalhando bastante, ela sempre deu prioridade com que eu estudasse. Então ela fez questão de pagar a melhor escola possível para ela na época, e que era realmente uma escola incrível, da Baixada Fluminense, né, de Duque de Caxias, e hoje em dia já tem essa escola na Barra. Eles conseguiram crescer bastante, principalmente por causa dos novos ricos, né, que migraram de áreas como Baixada Fluminense para Barra da Tijuca e por aí vai. Mas é uma escola relativamente boa. Para vocês terem noção, antes do ensino médio, no ensino fundamental eu tinha xadrez como matéria. No ensino médio eu tinha 2, 3 matemáticas diferentes, 2 geografias, a física, a política, enfim, eu tinha realmente muitos professores incríveis, matérias incríveis, e eu aprendi muito, aproveitei muito daquilo. E inclusive eu tinha desconto, porque eu sempre era uma das 10 melhores alunas daquele ano, né? No caso, cada ano, digamos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tinha ali o grupo de turmas e eles faziam um ranking. Eu sempre era uma das 10 mais. Sempre estava em nono, em 10º lugar, mas estava ali. Então eu tinha um descontinho. E eu me esforçava muito, não precisava trabalhar, isso também é um ponto muito importante. Mas assim, minha vida não foi relativamente fácil. Minha avó, não vou contar tudo aqui, mas a minha avó, como eu disse, meu pai morreu quando eu era muito nova. A minha avó, que ajudava minha mãe, teve Alzheimer e eu tive que cuidar dela com 10 anos de idade. Eu tive que começar a cuidar dela porque ela virou basicamente uma criança. Quase me mandaram pro conselho tutelar, né, por causa da minha mãe ter que trabalhar, querendo ou não, para poder sustentar a gente. Então eu amadureci muito cedo por causa desses quesitos familiares. E eu admiro muito a minha mãe, enfim, por todo o esforço que ela fez para que eu não virasse talvez uma estatística de uma adolescente que engravidou muito cedo, ou sei lá, qualquer outra coisa, né, dentro desse mundo. Eu sempre fui criada muito protegida em casa e com essa mentalidade realmente de que o que eu queria para mim era muito além do que aquilo que a sociedade poderia dizer que eu poderia conseguir. E querendo ou não, gente, eu consegui. Eu não falei, eu acho, ainda no vídeo, mas hoje eu moro na Alemanha, eu tô na minha segunda faculdade, eu fiz Universidade Federal do Brasil e fiz MBA Federal também no Brasil, e hoje eu tô fazendo uma segunda faculdade na área de informática em alemão. Então eu falo 4 idiomas diferentes, enfim, eu realmente preciso me bater assim nas minhas costas e dizer, caramba, você chegou muito longe considerando de onde eu vim, sabe? Basicamente o vídeo acabou, tchau, obrigada, já contei o final. Mas não é isso, gente, o caminho ali, os pontos que importam. E nesse processo todo de estudar bastante, eu consegui passar em uma universidade federal. Não era o curso exatamente que eu queria, mas isso me abriu várias portas. Inclusive eu consegui passar por intercâmbio dentro da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, para ir para Portugal. E aí eu tive que começar a trabalhar mesmo.
Foi aquele choque de realidade, minha mãe nunca ia poder pagar para meu intercâmbio e eu consegui juntar 18 mil reais em um ano. E eu trabalhava, gente, para vocês terem noção, eu tinha aula de manhã, porque aí já estava na metade da faculdade, o período integral já tinha acabado. Então, na parte da manhã eu estudava, eu era monitora de políticas públicas, então eu fazia ali aulas de monitoria para os estudantes e ganhava da CAPES ali R$450 na época, não sei quanto está hoje em dia, mas era uma bolsa. E trabalhava em um hotel, né, a partir das 3 da tarde até 11 horas da noite, no hotel no Santos Dumont, que é no aeroporto Santos Dumont. E eu ganhava ali meu salário, que pra época eu tinha 19 anos, era até um salário bem bom. Hoje eu tenho 27. Então, minha vida era muito corrida, né? Baixada Fluminense, ali, Duque de Caxias, Niterói, a UF fica em Niterói, se você é do Rio, você já tá tipo, meu Deus, socorro. E aí Niterói, Santos Dumont e depois Santos Dumont, Duque de Caxias de novo. Eu chegava em casa meia-noite e meia, acordava às 5 horas da manhã e era essa a minha vida. Tomava café no ônibus e é isso, gente. Foi assim durante um ano, não foi saudável, nem pro meu corpo, nem pro meu relacionamento da época, que não vem ao caso. Inclusive, na época eu namorava um gringo que veio morar comigo em Caxias com a minha mãe. Ele era da Dinamarca, ele é, né, da Dinamarca. Mas eu nunca usei isso é um ponto na história que é pra dizer que eu nunca usei esse fato como uma mureta pra mim, pensar, eu vou me casar, vou pegar a cidadania, vou me mudar e vou ficar de vida mansa. E eu sempre deixei claro pra ele que meu objetivo era estudar, tanto que o relacionamento acabou, não só por isso, mas um dos maiores motivos foi esse intercâmbio, porque eu primeiro trabalhava igual louca, não tinha tempo. Trabalhar com hotelaria, né, em hotel você trabalha 6 vezes na semana, inclusive nos finais de semana. Minha folga era segunda-feira, quando ele estava trabalhando, e eu também tinha que estudar segunda, ou seja, eu não tinha folga. E eu fui 6 meses para Portugal, então assim, né, e ele ficou no Brasil com a minha mãe. Porque minha prioridade realmente era estudar. E ele sabia disso, enfim, não me arrependo de não ter focado mais no relacionamento, ter focado muito nos estudos, porque eu tô aqui onde eu tô hoje relativamente bem por causa dessas escolhas. Então eu nunca usei essa questão, mas ele sabia que eu gostaria de fazer um mestrado na Europa, eu realmente queria sair do Brasil, mas que eu não iria usar ele como mureta e nunca fiz isso. Hoje eu namoro também aqui na Alemanha há 4 anos e a gente não é casado. Então assim, eu realmente não uso o relacionamento como mureta. É um apoio, óbvio, meu namorado me apoia, inclusive financeiramente, mas é um apoio, não é uma mureta pra você subir nas costas da pessoa e deixar que ela resolva a sua vida. Inclusive, se ela terminar com você, você está basicamente né? Enfim, continuando, né, voltando e continuando a história, eu estudei bastante, enfim, fui para Portugal, o relacionamento acabou a faculdade, fui convidada para fazer um MBA na mesma área, na Universidade Federal Fluminense, com desconto, e eu fiz. E aí apareceu o programa de au pair e eu resolvi na época, né, que eu queria realmente sair do Brasil, trabalhava em hotel também de novo, me mudei para Copacabana, aluguei um quarto ali que eu dividia com uma amiga que é uma das minhas melhores amigas até hoje. E eu trabalhava e assim, metade do meu salário ia pro quarto, a outra metade eu juntava quase tudo. E assim, era bem comer pouquinho, sabe? E eu juntava quase tudo para poder sair e estudar fora do Brasil. Nesse período, trabalhando em hotel, indo para Portugal, fazendo mochilão, eu também melhorei meu inglês, né, desenvolvi ali. Então assim, fui aprendendo muito sozinha, fiz cursos também, mas os cursos, para ser sincera, não me ajudaram muito. O que me ajudou mais foi esses clichês mesmo, gente, ver série, trabalhando também em hotel, eu falava com gringo todo dia, viajando também, no caso Portugal e depois no mochilão, eu tive que me comunicar em inglês, então isso melhorou muito a minha comunicação. Rapidinho, você está assistindo o vídeo aqui, se você está gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal, comenta, curta, porque isso vai ajudar bastante. Você pode ver aí que o canal ele é um bebê, ele é bem novinho, esse é um dos primeiros vídeos do canal, então por favor me ajuda aí, escrevendo alguma coisa, comentando se você tem uma história parecida, se você, enfim, tá nessa dúvida de se vale a pena estudar ou não, já começar a trabalhar direto. Então escreve pra mim nos comentários, vai me ajudar bastante pro YouTube conseguir ver que tem pessoas fazendo engajamento aqui no canal. Se você quiser e achar interessante, com base nos poucos outros vídeos que tem aí no canal, por favor se inscreva também, que realmente vai me ajudar, tá bom? E agora continua o vídeo. Obrigada! Eu lembro que na época eu fiquei na dúvida se eu queria aplicar para trabalhar na Emirates ou se eu queria fazer au pair. Acabou que ainda bem que eu não fui para Emirates por causa do
né? E aí ser au pair foi a melhor opção, foi o que me trouxe para a Alemanha e eu tô aqui até hoje. Resolvi fazer uma nova graduação. O objetivo principal do au pair era melhorar o meu inglês e fazer a prova de inglês de proficiência e fazer o mestrado. Consegui o mestrado na Suécia, que era o meu objetivo, inclusive em políticas públicas, mas não deu certo por questões financeiras e aí eu continuei na Alemanha. Na época eu também já tinha meu namorado e eu resolvi começar a estudar novamente e fui para a área de informática. Por querer começar a estudar novamente, eu tive que aprender alemão, porque a maioria dos cursos de graduação aqui são em alemão. E hoje em dia eu trabalho, basicamente eu falo inglês todo dia, porque eu tenho reuniões em inglês, tenho reunião em alemão, eu trabalho, né, em alemão, no escritório em que todo mundo fala alemão. Então, basicamente esse é o resumo da minha vida, né, dessa parte de estudos. E aí, voltando lá no início, eu lembro que eu falei, né, quando você olha pra mim, você olha pra onde eu tô, você olha pro meu Instagram, pras minhas viagens, e aí você pensa que eu fui criada no ar-condicionado, dentro do meu quarto, só estudando e não tendo que me preocupar com nada da vida, com pai e mãe trabalhando, aquela vida de margarina, ou uma vida mínima, né? Que eu admiro quem tem, quem teve, enfim, mas não é meu caso. Eu tive que me esforçar muito, tive que passar por muitas coisas e eu tenho consciência de que dentro dessas minhas dificuldades eu tive privilégio, porque eu tive uma mãe que sempre me deu aquele suporte para estar onde eu tô. E eu sei que hoje eu tô aqui por causa principalmente de Deus e depois dela. E eu sei que eu quero conquistar, né? Eu tenho sonhos, né? Pra mim, meu sonho, meu objetivo de vida não tá alcançado. Eu ainda sou uma estudante. Eu tenho que terminar minha faculdade aqui na Alemanha. Mas os objetivos que eu tenho pra minha vida também incluem a felicidade da minha mãe. Porque é dela que veio isso tudo que eu tenho hoje, que talvez seria uma opção, uma perspectiva de vida que era um sonho, né? Em algum momento na minha vida isso era um sonho. Conhecer países, conhecer lugares era um sonho. Eu lembro que quando eu fui para Estrasburgo, que eu moro inclusive a 1h30 de distância de Estrasburgo, na França, para mim era um sonho. E eu já fui lá várias vezes, no mercado de Natal, no inverno, enfim. Que é lindo, é incrível. Ir para Lisboa, ir para Paris. Paris para mim era um sonho assim na época da escola. Fui para Paris já 2 vezes. E eu não tô falando isso para me gabar não, gente, não entendam mal. Mas eu tô falando aqui para vocês terem noção de que as coisas elas acontecem. E seja por meio de conexões de pessoas que você conhece, mas tudo dentro do seu tempo e recompensando o seu esforço. Esse vídeo não é para entrar no mérito de qual faculdade é melhor que a outra, qual vai dar menos dinheiro, qual vai dar mais, se eu escolho faculdade por dinheiro ou porque eu gosto, eu amo aquilo. Posso fazer um vídeo só sobre isso, como eu disse, eu tenho 2 faculdades, eu estou na minha segunda agora, de áreas totalmente diferentes, então eu realmente tenho como falar sobre isso e tenho conselhos até interessantes sobre esse tema para dar, porque eu acho que é nem 8 nem 80, você não deveria escolher sua faculdade só porque é algo que você acha incrível, mas que você sabe que não tem tanto retorno financeiro, e também você não deveria escolher algo só porque você acha que vai ter um retorno grande financeiro, tá? Mas isso é um tema para outro vídeo. Essa questão de com quem você conversa, as pessoas que você tem ao seu redor, os seus amigos, qual a energia que você quer para sua vida, que tipo de pessoa você quer para sua vida, sabe? Geralmente as pessoas com quem você está em volta interferem ali no seu estilo de vida e na forma com que você vai se apresentar para o mundo. Não me entenda mal, eu não tô falando aqui para você enganar, para você fingir ser rico e esconder coisas, esconder sua família, esconder suas raízes. As pessoas aqui me veem de uma forma que não fiz questão de me apresentar assim. Talvez pela minha forma de falar, pela minha maneira de se portar, enfim. Eu sempre deixo claro de onde eu vim, né? E eu sempre deixo claro, e eu acho, eu fico chateada quando alguém faz piada, inclusive, se alguém faz piada, você veio de Caxias, tipo, por que você é tão chata quanto a alguma coisa, sabe? E eu tenho os meus standards, sabe? Eu tenho a minha... Eu falo assim, olha, eu cheguei onde eu tô hoje, que pode pra muitas pessoas parecer que não é nada, mas pra mim já é muito, porque eu tenho ali o meu limite, eu tenho ali as coisas que eu quero e que eu boto como objetivo. Então, se for menos que aquilo, eu não quero. E sempre foi assim, é com essa mentalidade que eu consegui as coisas que eu consegui. Porque se eu simplesmente aceitasse o que chegava pra mim, eu tava ainda, enfim, tava ali sonhando, deitada, triste com a minha vida, entendeu? Então, a gente tem que ter aquela questão de sonhar, de trabalhar para realizar e não ficar sentado esperando tudo, mas também não ultrapassar e enganar, esconder, né, fingir que, sei lá, eu sou de famílias de lordes, de não sei o que não é o caso.
E eu tenho uma história engraçada, eu acho que era isso que eu queria falar. Esse vídeo é meio sem roteiro, tá? Então só abrir a câmera com o tema pra falar com vocês. E aí é um casal de alemães que eles são, inclusive, classe média alta, enfim. Aqui na Alemanha eu conheço muitas pessoas dessa, né, classe média alta. E eles estavam conversando com meu namorado, não tava nessa conversa, foi ele que me falou, né? Ele disse assim que eles disseram que, eu tô liberada pra casar, né? Que eles liberam meu namorado pra casar comigo, porque eles me acham uma pessoa muito legal. Mas eles só acham que eu sou muito fechada, que eu não falo muito e que eu sou uma pessoa difícil, assim, de contar coisas. O que eu achei um absurdo. Tipo, imagina, gente, alemães mesmo falando que eu sou uma pessoa fechada. Eu fiquei um pouco ofendida com isso, quando meu namorado falou. Fiquei, como assim? E até os brasileiros mesmo, meus amigos do Brasil falam que eu posto pouco, que eu não mostro muito, porque tudo tem limite, né? Tudo tem coisas que você quer mostrar e coisas que não vale a pena mostrar na rede social. Coisas que eu quero falar e coisas que não vale a pena falar. E eu levo a minha vida assim. E eu não vou sair, tipo, eu sou uma pessoa fácil de me abrir, se eu me sinto confortável com aquela pessoa, mas eu até falei isso em um vídeo, inclusive, acho que foi o último vídeo, enfim, que eu falo da minha terapia, que realmente, se eu vejo abertura, eu converso com aquela pessoa. Mas o caso deles especificamente, eu me senti muito julgada. E principalmente quando a gente começou a namorar, né? No começo, assim, de ser estrangeira, que quer dar o golpe, que quer casar, que quer o visto. E hoje em dia as pessoas me respeitam muito mais. E eu fui muito mais reservada quanto à minha vida, não porque eu escondi nada, mas reservada mesmo, porque eu não queria conversar, falar um monte de coisa com pessoas que já me julgavam antes de me conhecer. Então, hoje em dia, se eu quiser conversar, se eu quiser me abrir, se eu quiser falar, eu vou me sentir muito mais à vontade, porque eles me veem por eu ser eu, e não por eu ser uma estrangeira, uma latina que veio namorar, casar com um gringo, entendeu? Não sei se vocês vão entender, mas as pessoas hoje, pelo fato de eu estudar aqui, de eu ter aprendido a língua e tudo, né, ter conquistado tudo e não estar casada, eu acho que as pessoas me admiram muito mais, tanto a família do meu namorado, quanto os amigos. Não me entenda mal, se você tem um namorado gringo, quer vir, enfim, faça isso, só não se acomode, porque as pessoas elas vão ser sociáveis e vão ser gentis com você, mas elas nunca vão ser 100% gentis ou 100% amáveis, porque elas sempre vão achar menos de você, porque você é uma latina que veio roubar, sei lá, marido, sabe? Querendo ou não, esse estereótipo existe, não é o tema desse vídeo. Então, quando você vem, mesmo que seja por casamento, mas você aprende a língua, estuda, trabalha, sabe? Galga ali os seus caminhos, você consegue se mostrar por você e não por causa de um homem, ou enfim, né, do seu parceiro ou parceira aí que você tem. Para finalizar a mensagem desse vídeo aqui, vocês podem ver um pouco pela minha história, não só a minha história, de outras pessoas também, que os estudos, eles moldam e eles mudam o caminho de várias pessoas, e principalmente do pobre. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo. Esse vídeo, óbvio, é para você que é da classe média, claro, para você que é rico também, mas principalmente para você que é pobre. Quando eu falo pobre, é pobre, sabe? Para você que é pobre, os estudos vão mudar a sua vida. Não se preocupe em comprar aqueles tênis da Nike, aquela blusa da Nike, aquele, sei lá, sapato, gastar 200, 300 reais no baile. Não. Hoje em dia, o ser humano vai viver muito mais tempo, tá? A gente tem essa capacidade, tem a medicina. Então, talvez com os seus 15 anos, dependendo da idade que você tá me vendo, você tá me vendo com 18, com 20, 25, ainda dá tempo de você ali tentar voltar a estudar, aprender, se desenvolver, porque eu tenho certeza que seu eu de 30, 35, 40, 45 anos vai te agradecer por essa escolha. Pensa a quantidade de anos que você vai viver e que esses anos investindo em estudos, que vai ser pro resto da sua vida, mas tem um momento que ele ali é mais pesado, né? Então esses anos eles vão ali ser a base para você mudar a sua história, mudar a sua aposentadoria, as coisas que você vai poder fazer e vai poder conhecer. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham entendido a mensagem geral do vídeo. Foi uma conversa, uma forma de mostrar um pouco da minha vida, um pouco mais de mim, mas também de passar um conselho. Eu acho que é válido, eu acho que é com base na minha experiência, no que eu fiz, e isso é o que é mais legal aqui, né, na internet em geral, que a gente pode compartilhar essas coisas. O canal, ele é um bebê,
Então, se você tá gostando da mensagem, por favor, curta, comenta, se inscreva no canal para me dar uma força e veja os outros vídeos que também tá falando sobre terapia, enfim, autoestima, principalmente com o meu cabelo. Veja os outros vídeos aí que você também com certeza vai gostar. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!